Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi. Eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline, Airport e Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos começar com a operação militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos lançaram uma das maiores operações aéreas militares dos últimos tempos para retirar o presidente Nicolás Maduro da Venezuela. Foram mais de 150 aeronaves militares, incluindo caças, drones e helicópteros. Eles decolaram de 20 bases militares e navios da Marinha. Alguns dos aviões usados foram o F-22 Raptors, o F-35 Lightning, o FA-18 Super Hornets e o bombardeiro B-1B. A operação também envolveu o EA-18 para a guerra eletrônica. Foram atacadas as bases de La Carlota, Fuerte Tiuna, Porto La Guaira, e uma coisa interessante é que a Força Aérea da Venezuela ela tinha apenas alguns Sukhoi S-130 russo e alguns F-16, alguém fala em 5 ou 6 unidades, mas parece que todos os F-16 foram destruídos e vários Sukhois também foram destruídos. Então, o poderio aéreo da Venezuela era muito pequeno. E devido ao cenário operacional dinâmico na região de Miami, o ATC está realizando algumas mudanças de rotas para algumas aeronaves, causaram muito transtorno para as empresas aéreas comerciais. Só a American Airlines registrou mais de 100 cancelamentos no sábado. Está usando um avião maior, o Boeing 777-300, para normalizar a situação na área do Caribe, que além também das nevascas que já estavam afetando as empresas aéreas americanas, mais uma operação aí para afetar a receita das empresas. Do lado brasileiro, né, a Gol teve a licença revogada pela Venezuela em novembro de 2025, a Latam cancelou voos para Aruba e Curaçao e a Azul suspendeu voos de Confins para Curaçao. Essa operação militar foi divulgada no mundo todo e muita gente quer saber mais detalhes, provavelmente que poderão ser divulgados aí no futuro, mas eu vi um comentarista falando que deve ser como um daqueles filmes do Tom Cruise, né? Então vamos ver como é que fica, quem sabe até vire um filme, mas é interessante para quem é estrategista de guerra, estuda essa área de combate aéreo, os detalhes dessa operação aí que impressionou muita gente aí pelo mundo. Mas agora vamos para a Europa. A empresa estatal Par Pública de Portugal enviou o convite para que as empresas aéreas qualificadas apresentem suas propostas para a compra de 44,9% da TAP Air Portugal. As três empresas pré-qualificadas são a IAG, da British Airways Iberia, o grupo Lufthansa e o grupo Air France KLM. As empresas têm até abril para apresentarem suas propostas. Uma coisa interessante do processo é que parte dos pagamentos futuros vai depender do desempenho da empresa. Então, isso vai forçar quem é dono da outra parte da empresa, o governo português, para que eles façam uma boa administração. Então, se o governo português fizer uma boa administração, isso vai ajudar nos pagamentos futuros que a vencedora dessa disputa terá que fazer no futuro, né? Então, esse é um item muito interessante desse processo. Um dos atrativos da TAP é o seu hub em Lisboa, né, que tem conexões muito atrativas para o Brasil, outros países da América do Sul, além da África e América do Norte. No momento, a TAP faz parte da Star Alliance, que tem a Lufthansa e United como parceiros, o que muita gente vê isso como uma vantagem para o grupo Lufthansa nessa disputa. Um analista calculou que o preço deveria ser por volta de 800 milhões de dólares essa transação, mas ele duvida que talvez atinja esse preço. A IAG ela já está operando na Espanha, então isso pode dar problemas para que tenha aprovação dos órgãos reguladores. A TAP opera 13 cidades no Brasil, 90 voos semanais. E uma coisa que a gente vê é que Lisboa precisa urgente de um novo aeroporto. O aeroporto atual tem 2 pistas, mas só está usando uma. Então isso que vai também ajudar nessa situação, vendo a possibilidade de um novo aeroporto ser construído em Lisboa. Então vamos ver aí quem vai ganhar, se tiver alguma opinião aí, quem você acha que vai ganhar essa participação na,
na TAP, né? E é interessante que no futuro existe a possibilidade de quem ganhar comprar uma participação maior na TAP. Não está resolvido, mas eu vi uma declaração outro dia que haveria a possibilidade de quem ganhar essa concorrência aumentar a participação no futuro. Então vamos ver. E falando de Portugal, né, a Gol recebeu autorização para operar em Lisboa. Ela já tinha recebido autorização para operar em Porto e agora recebeu uma para operar em Lisboa. E possivelmente com a 330 NIL que foram encomendados pela Abra. E é interessante ver como a competição em Portugal deve aumentar bastante, né? Porque nós já temos a Azul, Latam, e se a Gol começar a operar também, mas a TAP haverá uma concorrência muito grande ali em Portugal. E uma coisa interessante, tanto a Azul, Latam e Gol, todas têm code share com a TAP e podem oferecer conexões para vários voos na Europa. Os A330-900 deverão chegar aí em junho de 2026 e vamos ver que rotas, se vier para a Gol, né, que rotas a Gol vai priorizar. E então é interessante, né? Esse fato da Gol ter esse code share com a TAP. Então não é só passageiros para Portugal, mas poder oferecer conexões e vamos ver como é que fica também depois dessa privatização parcial, como vão ficar as alianças e coisas do tipo, né? Outra coisa boa também é que a TAP já opera o modelo A330 nil, então em termos de manutenção e suporte, a TAP pode dar esse tipo de suporte para a Gol se ela operar esses aviões em Portugal. Agora, uma sobre preço de passagem. Eu tenho um vídeo na internet só sobre esse assunto, tem mais ou menos 40 minutos, mas eu estava lendo uma notícia, né, que a Ibéria oferece passagens para a Europa com preços competitivos, em oferta relâmpago, válida até 26 de janeiro. A promoção está disponível até 7 de janeiro para passageiros cadastrados e preços a partir de R$ 3.483, ida e volta. E eu escolhi essa notícia, né, para falar de preço de passagens, né, que muita gente me pergunta. Então tem algumas coisas interessantes, né? Se você vai lá no website e começa a ver, você vê como o preço vai mudando. Tem alguma coisa ali, você adiciona isso, então tem que ter muito cuidado. Às vezes o barato sai caro. E eu fui lá no website, fui olhar, até do jeito que os números são colocados, é fácil de você se confundir. Um era lá 3.251, o outro era 3.572. Então, quando você olha do jeito que é os números, você já confunde, você fica achando, acho que é quase a mesma coisa. Então, muito cuidado quando comprar passagens, cuidados com essas promoções. Muitas empresas fazem esse tipo de promoção quando eles estão precisando de dinheiro rápido, que eles têm contas a pagar. Muitas vezes eles lançam essas promoções para que o dinheiro entre com antecedência. Então, pode ser que seja esse o caso da Ibéria, né? Mas é muito interessante quando você vai comprar passagem, alguns detalhes, né? Por exemplo, quando você vai lá no computador, o computador não dá o resultado rápido, ele fala que está procurando. Até isso é calculado e faz parte das aulas de marketing. Eles dão a ideia de que está sendo feita uma pesquisa mais séria. Do que se aparecesse imediatamente no computador. Até aquele tempinho extra que leva é planejado para dar a impressão para a pessoa que está sendo feita uma pesquisa mais demorada, né? E é muito engraçado nesse caso da Ibéria, é até dia 26 de janeiro. Então, essa é uma das coisas que acontece muito. Eles tentam fazer você comprar rápido, o mais rápido possível. Não te dá tempo para pensar. Então, parece que aquele famoso só tem mais 5 lugares, só tem mais 3 lugares. Pessoal, isso é marketing. Tem pessoas que ensinam isso, tem livros que ensinam isso, né? Aquela coisa de você não dar tempo para a pessoa pensar, fazer ele comprar rápido. Então é muito interessante que muitas dessas tarifas, o barato sai caro. Eu fui procurar uma coisa, depois acabou sendo um preço quase R$ 2.000 a mais, e daí muitas vezes a gente não checa se vai ter que pagar por bagagem ou não. Às vezes a diferença de preço que você acha que está economizando, aí você fala assim, puxa, eu vou ter que pagar por bagagem. E daí acaba sendo o mesmo que outras empresas aéreas. Então tem que tomar muito cuidado hoje quando compra passagem aérea. Mas a regra básica que a gente fala é cuidado com o dia da semana, alguns dias da semana tem preços melhores, alguns horários do dia tem preços melhores, épocas do ano
tem preços melhores, né? Então tem que prestar atenção, tem que tomar cuidado, ler as regras, fazer conta, porque é aquela história. Eu vi uma pessoa comprar uma vez uma low cost, um preço uma low cost, daí ele foi acrescentando as coisas, saiu mais caro do que o preço numa outra empresa normal. Então, hoje em dia, é o que eu falo, tem que tomar cuidado, é muito fácil de se confundir. E tem o famoso decoy. Às vezes eles mostram uma coisa boa aqui, daí mostra outra aqui, daí você fala, puxa, acho que tá parecendo bom isso aqui, né? Então, às vezes eles têm uma tarifa fala, só para disfarçar, será que oferece muito mais? Você fala, nossa, e muita gente vai lá para comprar a mais barata, vai entrando naquele marketing que vai te levando. A hora que você vê, você está comprando uma passagem executiva e nem percebeu, né? Então é muito interessante como é feito esses websites para você se engajar e às vezes pagando mais. O importante é pôr o pé na porta, né? Eles querem que você entre ali. Daí vai te levando, a hora que você vê, você acaba comprando uma passagem mais cara. Então, muito cuidado aí com o preço de passagem aérea, leia as condições de viagens. Cuidado com isso, né? O barato sai caro. Então, e eu tenho uma aula de 40 minutos na internet, chama Preço de Passagens Aéreas Como Funcionam, que é uma aula de Revenue Management, que é o sistema usado pelas empresas aéreas para definir preço de passagens. Então, só isso. Cuidado com esses preços que só estão lá para puxar você ali, e de lá eles tentam fazer você pagar mais ou comprar uma passagem mais cara, tá? Então é isso aí sobre preço de passagens aéreas aí. Agora, sobre pontualidade de empresas aéreas, né? Tinham duas notícias, que a Gol é a empresa aérea mais pontual do Brasil, na América Latina, no resultado da Cirium, que é uma empresa privada baseada em Londres, que fornece análise de dados de aviação. Eles produzem essa lista de empresas on time para promover os serviços da empresa, então muita gente vai checar ali, a Cirium, né? E outra outra notícia foi que a Azul, ela foi eleita a companhia aérea brasileira mais pontual no ranking global. Essa empresa faz vários rankings global, por região do mundo, e então a Azul conquistou essa pela parte global. Então, só para ter uma ideia, uma coisa interessante sobre horários de avião, um voo no horário é aquele que chega no portão de embarque até 14h59 depois do horário publicado. Então, se um voo está, vamos supor, previsto chegar no portão às 5 horas e ele chega às 5h14, ele ainda, pelos dados estatísticos, ele é considerado um voo no horário. Em termos de aeroporto, a pontualidade é medida até 14,59 minutos, 14 minutos e 59 segundos, depois do horário programado para a saída do gate. Então, se o avião deveria sair do gate às 8, saiu 8h14, em termos estatísticos, ele é considerado um voo no horário. Então, só para vocês verem o ranking global, né? Em primeiro lugar foi a Aeroméxico, com 90,02% dos voos no horário, e foram analisados 188.859 voos. A Saudia, da Arábia Saudita, 86,53%, foram analisados 202.864 voos. A SAS, 86,09 dos voos no horário, analisados 249.674 voos. A Azul em quarto lugar, com 85,18%, e foram analisados 304.625 voos. Na mesma lista aparece o grupo Latam, com 82,40%, só que foram analisados 580.707 voos. Então, um número de voos muito maior do que analisados do Azul. Em décimo lugar, a Delta, que geralmente é uma das mais pontuais aqui nos Estados Unidos, com 80,9%, mas nesse caso foram analisados 1.800.000 voos. Então tem que analisar muito bem não só a porcentagem, mas a quantidade de voos que também foi analisado. É claro que uma empresa que tem muitos mais voos, provavelmente terá um pouco mais de voos atrasados. E agora os dados da América Latina, né? A Copa Airlines, ela teve 90,75%, foi em primeiro lugar,
com 133.748 voos analisados, a Aeroméxico 90,02 com 188.859 voos analisados, a Gol em terceiro lugar com 87,75% com 238.182 voos analisados. A Azul em quarto lugar com 85,18% e 304.625 voos analisados. A Latam com 82,40%, com 580.707 voos analisados. Então você vê que as empresas brasileiras muito bem, nem tem nenhum problema assim com empresas que atrasam demais. São números muito bons e dentro do razoável, né, para uma empresa aérea. E eu olhei também na parte de aeroportos, que essa empresa também, a Cirium, analisa aeroportos. O Brasil teve 4 aeroportos no quesito aeroportos médios. O número 2 da lista foi Brasília, com 88,36%. Tiveram 114.481 voos analisados. Em sexto lugar da lista está o Galeão, com 85,13%. 115.384 voos analisados. O oitavo foi Viracopos, com 84,55%, com 111.758 voos analisados. E Belo Horizonte, número 10 da lista, com 83,57%, que dá com 113.857 voos analisados. Isso aí é muito importante, é muito usado em marketing. Um dos problemas que eu falo é que tem que tomar cuidado também com essas análises de atrasos de voo, é saber se, principalmente lugares que tem hubs, se o voo saiu no horário, mas deixou passageiros para trás. Eu vi um voo aqui que saiu no horário, mas ficaram 50 passageiros para trás. Então eu até brinco, né? Você pode sair no horário e deixar um monte de passageiro para trás. Então essa é uma decisão difícil para as empresas aéreas, o famoso vamos esperar as conexões ou não. Então para quem opera hub, essa é uma decisão difícil, muita gente briga por causa disso, se vai esperar ou não. E muitas vezes, né, às vezes até um avião vai chegar adiantado, não vai contar como atraso, mas a empresa quer que saia no horário porque entra em outros tipos de estatística, então isso é muito importante. Então, muito importante essa coisa de o marketing que é feito com voos no horário, né? Todo mundo gosta de voos no horário. Mas tá bom, esses são os comentários da semana. Pedimos que você assine o canal, recomende para os amigos e deixe seus comentários, que são muito importantes. Eu leio todos os comentários e eu respondo todos os comentários. Muito obrigado a todos.